Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje é sobre a demonstração das mutações do patrimônio líquido, mais conhecida como DMPL. Essa demonstração das mutações do patrimônio líquido, ela evidencia a movimentação ocorrida em cada uma das contas que pertence ao patrimônio líquido. Mais especificamente, então, ao capital social, às reservas de capital, aos ajustes de avaliação patrimonial, às reservas de lucros, os lucros ou prejuízos acumulados, as ações em tesouraria e, se for o caso, da realização ainda da reserva de reavaliação. Portanto, em termos informacionais, a DMPL é mais completa do que a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, o DELPA. Isso porque ela possui dentro do seu escopo o DELPA. Observem, lá na coluna de lucros ou prejuízos acumulados, nós teremos a movimentação do DELPA. Portanto, a demonstração das mutações do patrimônio líquido inclui, inclusive, o DELPA e, portanto, ela é mais informativa, né? Então, ela é mais completa em termos informacionais do que a DMPL é mais completa em termos informacionais do que o DELPA. A demonstração das mutações do patrimônio líquido em termos da legislação societária, a Lei 7.664/04 de 1976, ela nos diz lá no parágrafo 2º do artigo 186, ser a demonstração das mutações do patrimônio líquido uma demonstração facultativa. Isso porque no texto legal está disposto da seguinte forma: a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá, daí a faculdade, ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia. Então, em termos de lei das SAs, lá em 76, o DELPA passou a ser facultativo. As sociedades anônimas poderiam, em substituição ao DELPA, apresentar a DMPL. No entanto, já em 1986 veio a Instrução Normativa número 59/86 da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que passou a obrigar as companhias abertas a publicarem a DMPL e não mais o DELPA. Também, de acordo com o CPC, mais especificamente o item 10 do pronunciamento técnico CPC 26, a demonstração das mutações do patrimônio líquido é um componente obrigatório das demonstrações contábeis. Portanto, de acordo com o CPC, nós devemos apresentar a DMPL no conjunto das demonstrações contábeis. No entanto, de acordo com o item 3.18 do pronunciamento técnico PME, para pequenas e médias empresas, se a empresa tiver modificado o patrimônio líquido somente em relação ao resultado do período, as distribuições de lucros e ajustes de exercícios anteriores, ela poderá então, essa pequena e média empresa, publicar, então elaborar e publicar o DELPA e não a DMPL. Então, esta é a exceção à regra. Em relação à composição da DMPL, de acordo com o item 106 do pronunciamento técnico CPC 26, já na primeira revisão, ele exige que tanto o resultado líquido do período quanto os outros resultados abrangentes, eles sejam evidenciados em relação ao quanto pertence aos sócios da controladora e quanto pertence aos acionistas não controladores.
Isso significa que lá na demonstração das mutações do patrimônio líquido consolidada, nós vamos apresentar uma coluna com patrimônio líquido dos acionistas da companhia, uma coluna com a participação dos acionistas não controladores e, finalmente, uma coluna com patrimônio líquido consolidado. Esse mesmo item 106 nos diz que na DMPL deve constar do seu escopo mínimo os seguintes itens. Para cada componente do patrimônio líquido, uma conciliação entre o saldo no início do período e o saldo ao final do período, demonstrando-se então separadamente todas as mutações decorrentes do resultado do exercício, resultado líquido, de cada um dos itens dos outros resultados abrangentes e também das transações com proprietários, realizado na condição de proprietários, demonstrando então separadamente as integralizações de capital e as distribuições de dividendos, tanto dos dividendos das ações ordinárias quanto dos dividendos das ações preferenciais. De acordo com o item 106A do pronunciamento técnico CPC 26, já na primeira revisão, o patrimônio líquido deve apresentar a movimentação das contas do capital social, das reservas de capital, dos ajustes de avaliação patrimonial, das reservas de lucro, dos prejuízos acumulados e das ações em tesouraria. E, se for o caso, ainda da reserva de reavaliação, que é justamente o caso dos nossos exercícios aqui na disciplina de contabilidade societária. Assim, uma estrutura completa de DMPL fica desse jeito aqui, ó, uma grande movimentação. Observe, então nós vamos ter uma coluna para cada um desses grupos que acabamos de ver, ó, capital realizado, reservas de capital, reservas de lucro, ações em tesouraria, se for o caso, lucros ou prejuízos acumulados, outros resultados abrangentes, patrimônio líquido dos controladores, participação dos não controladores e PL consolidado. Isso no caso da DMPL consolidada, que vai ser objeto de estudo na disciplina de Contabilidade Societária 3. Quem quiser assistir vídeo sobre consolidação, tem lá uma playlist de contabilidade avançada, da onde constam então aulas de consolidação. Nessa disciplina de Societária 2, que nós estamos vendo hoje, não se trata do consolidado, mas sim da demonstração financeira individual. Vamos abrir cada um desses itens agora com calma. Então, uma demonstração do patrimônio líquido individual não terá essa coluna do PL dos acionistas da controladora e de participações dos não controladores, isso é, dos acionistas minoritários como regra geral. Vai ter então uma coluna descrição das mutações, uma coluna capital realizado, se houver reserva de capital, uma coluna reservas de capital. Nesses nossos exercícios de contabilidade societária 2 não tem reservas de capital, uma coluna para reservas de lucro, uma coluna para lucros ou prejuízos acumulados e uma coluna outros resultados abrangentes, que vai incluir em seu escopo as movimentações ocorridas nas contas de reserva de reavaliação e nas contas de ajustes de avaliações patrimoniais. E muito bem, uma coluna com o patrimônio líquido total. Então vamos realizar aqui juntos o exercício número 5 para que a gente possa firmar todos esses conceitos que acabamos de ver. O início da demonstração das mutações do patrimônio líquido inicia então com o saldo no início do período de cada um desses grupos de contas que pertencem ao patrimônio líquido. Na sequência, se apresentam os ajustes de exercícios anteriores, chegando assim a um subtotal, que é o saldo ajustado. Na sequência do saldo ajustado, nós devemos apresentar as transações de capital com os acionistas, isto é,
as integralizações de capital, os dividendos de ações ordinárias, os dividendos de ações preferenciais, as transferências ou aumentos para as reservas de capital e os gastos com emissões de ações. No exercício número 5, nós trabalhamos com os 3 primeiros. Então, aumento de capital e distribuição de dividendo ordinário e preferencial. Vamos fazer junto aqui. Então, ao iniciar a resolução de um exercício de elaboração da DMPL, o que nós devemos observar? Primeiro, que lá na coluna do patrimônio líquido, que é a última coluna da DMPL, nós devemos apresentar todas as movimentações ocorridas no patrimônio líquido da empresa. Consequentemente, só vamos apresentar lá os itens que aumentaram ou que diminuíram o patrimônio líquido da empresa, como, por exemplo, os ajustes de exercícios anteriores. Observe, nós fizemos no exercício número 5A, no lançamento número 15, tivemos uma despesa de exercícios anteriores. A provisão de férias estava registrada menor. Então, debitamos a conta de lucros acumulados e creditamos férias a pagar ou provisão para férias. E, claro, destacamos o imposto de renda e a contribuição social incidentes sobre esse ajuste nas contas de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro a pagar. Observe, como a contrapartida do registro contábil foi fora do patrimônio líquido, aumentou o patrimônio líquido ou diminuiu o patrimônio líquido. Nesse caso, então, como foi uma despesa de exercícios anteriores, ele reduziu o patrimônio líquido, como nós vamos ver na sequência. De tal forma que podemos ter a seguinte regra: sempre que o registro contábil tiver como contrapartida uma conta fora do patrimônio líquido, haverá então uma modificação do patrimônio líquido, ora aumentando ele, ora diminuindo o mesmo. Além disso, há que se considerar que todos os valores que foram creditados nas contas pertencentes ao patrimônio líquido, eles serão colocados com sinal positivo na DMPL. E todos os valores que foram debitados nas contas do patrimônio líquido devem ser colocados com saldo negativo na DMPL. Então, seguindo justamente os registros contábeis. Então, na hora de se elaborar os registros contábeis, é bom já separar, além das contas patrimoniais, separar as contas do patrimônio líquido, que também são patrimoniais, mas deixamos elas numa folha separada de razonetes, a fim de que as utilizemos para elaborar a DMPL. E continuamos separando as contas de resultado numa outra folha para facilitar a elaboração da demonstração do resultado. Então vamos fazer junto aqui a resolução do exercício 5A, começando pela primeira parte da DMPL. Então a DMPL inicia com saldo no início do período. Saldo no início do período de cada um desses grupamentos de conta. Observem, esses grupamentos de contas, eles estão refletindo na realidade as diversas contas que compõem o patrimônio líquido. E em relação a essa primeira coluna aqui do capital social, nós temos a conta do capital subscrito e do capital a integralizar que a representam. Isso porque, de acordo com o artigo 182 da Lei 6404, a conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. Isto é, a conta do capital social inclui tanto o capital subscrito quanto o a integralizar. Muito bem, então nós vamos pegar essas duas contas, o saldo inicial delas. O saldo inicial do capital subscrito é 10.800 e o saldo inicial de capital integralizar 2.160. 10.800 a crédito menos 2.160 a débito me dá um valor positivo de 8.640 na coluna do capital social. Em relação à segunda coluna, reservas de lucro, nós temos, com situação inicial, somente reservas de lucros a realizar
R$ 1.570 e reserva de contingências R$ 1.345. Somo esses dois valores e encontro um total de reservas de lucro de R$ 2.915 no início do período. Na coluna de lucros acumulados, temos apenas a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Então, pegamos o saldo inicial da conta de lucros ou prejuízos acumulados, R$ 750 a crédito, portanto, um valor positivo na coluna de lucros acumulados, no valor de R$ 750. Finalmente, a coluna de outros resultados abrangentes. Outros resultados abrangentes nós já vimos. Nós vamos apresentar a movimentação ocorrida nas contas de reserva de reavaliação e de ajustes de avaliação patrimonial. No saldo inicial temos apenas reserva de reavaliação. R$ 5.000 de reserva de reavaliação, menos R$ 1.200 de tributo sobre reserva de reavaliações, que me dá então R$ 3.800 no saldo inicial de outros resultados abrangentes. Para encontrar o saldo inicial do patrimônio líquido, então somamos toda a linha. 8.640 de capital social, mais 2.915 de reservas de lucro, mais 750 de lucros acumulados e mais 3.800 de outros resultados abrangentes, me dá um saldo inicial de patrimônio líquido de R$ 16.105. Muito bem, feita essa linha, vamos para a seguinte: ajustes de exercícios anteriores. Nos nossos exercícios, nós tivemos um ajuste de exercícios anteriores lá no lançamento 15. Debitamos R$ 536 em lucros ou prejuízos acumulados, portanto, na coluna de lucros acumulados, como foi debitado, nós colocamos um valor negativo de R$ 536. A contrapartida desse registro foi em provisão para férias ou férias a pagar lá no passivo circulante. E também um débito dos tributos, imposto de renda e contribuição social e imposto de renda a pagar. Mas de qualquer forma, fora do patrimônio líquido. Portanto, como a contrapartida foi fora do patrimônio líquido, modificou o patrimônio líquido nesse mesmo valor de R$ 536. Portanto, na coluna do patrimônio líquido, colocamos menos R$ 536. Chegamos, então, a um subtotal, denominado saldo ajustado. Vamos pegar, então, lá na coluna de lucros acumulados, R$ 750 de saldo inicial, menos R$ 536 de ajustes, chegamos em R$ 214 de saldo ajustado na conta de lucros acumulados. Fazemos o mesmo com patrimônio líquido. Vamos lá na coluna do patrimônio líquido e pegamos R$ 16.105 de saldo inicial, menos R$ 536 de ajustes de exercícios anteriores, e encontramos um saldo ajustado do patrimônio líquido de R$ 15.569. Na sequência, devemos apresentar as transações de capital com os sócios, iniciando então pelas integralizações de capital. Lá no lançamento número 13, houve integralização de capital em dinheiro no valor de 1.080. Acreditamos aqui a conta de capital integralizar. Portanto, na coluna do capital social, vamos colocar um valor positivo de R$ 1.080. Como a contrapartida foi a débito de caixa, isto é, fora do patrimônio líquido, houve um aumento do patrimônio líquido de R$ 1.080, que eu coloco lá na coluna de patrimônio líquido. Seguindo aqui, dividendo preferencial. Muito bem, foi apropriado o dividendo a pagar das ações preferenciais e das ordinárias no exercício. Vamos começar com as preferenciais. Está lá no lançamento 42. Debitamos R$ 160 em lucros ou prejuízos acumulados, portanto, na coluna de lucros acumulados, um valor negativo de R$ 160, e a contrapartida crédito de dividendos a pagar fora do PL, portanto, um valor negativo de R$ 160, modificando então o patrimônio líquido. O mesmo ocorreu com o dividendo ordinário, é o lançamento número 41. Debitamos R$ 399 em lucros acumulados, portanto, um valor negativo na coluna de lucros acumulados de R$ 399, e a contrapartida fora do PL em dividendos a pagar, portanto, reduziu o patrimônio líquido em
R$399. Assim, podemos encontrar então o total das transações de capital com sócios. Vamos lá na coluna de lucros acumulados e somamos R$160 de dividendos preferenciais e R$399 de dividendos ordinários, me dá menos R$559 na coluna de lucros acumulados. Já as transações de capital com os acionistas na coluna do patrimônio líquido, vou somar 1.080 da integralização de capital, menos 160 do dividendo preferencial e menos 399 do dividendo ordinário, encontrando então R$521 de movimentação positiva, de aumento então do patrimônio líquido referente a transações de capital com os acionistas. Na sequência, nós vamos apresentar então o lucro líquido do exercício. O resultado do exercício foi transferido da conta de resultado do exercício para a conta de lucros ou prejuízos acumulados aqui, ó, nesse lançamento, R$8.017. Então, creditamos lucros ou prejuízos acumulados, R$8.017, o lucro que a empresa obteve no período. Logo, na coluna de lucros acumulados, coloca um valor positivo de R$8.017. Como a contrapartida desse resultado do exercício foram inúmeras contas fora do patrimônio líquido, esse patrimônio líquido foi então aumentado desse mesmo valor de R$8.017 em relação então ao lucro líquido do exercício. Na sequência da demonstração das mutações do patrimônio líquido, nós vamos apresentar então os outros resultados abrangentes, os ajustes de avaliação patrimonial e o resultado abrangente total. Em relação aos outros resultados abrangentes, na nossa disciplina de Contabilidade Societária 2, nós trabalhamos com um instrumento financeiro mensurado a valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Muito bem, este ajuste a valor justo, esse resultado do ajuste a valor justo vem lançado aqui em outros resultados abrangentes. E os tributos incidentes sobre esse ajuste de avaliação patrimonial vem na sequência aqui, diminuindo então o seu saldo. Temos também um segundo grupo, que são os ajustes de reclassificação. Ajuste de reclassificação, acabamos de ver, eles dizem respeito então aos valores que foram registrados nas contas de ajustes de avaliação patrimonial, lá em outros resultados abrangentes, e que foram posteriormente, quando do seu desreconhecimento, transferidos para o resultado do exercício. Nós temos esse desreconhecimento do instrumento financeiro quando a gente faz no lançamento número 26 justamente a venda ou alienação de metade dos nossos instrumentos financeiros. Então surge então um ajuste de reclassificação que é apresentado aqui nesse grupo. E também destacamos os tributos sobre esse ajuste de reclassificação na sequência. Chegamos a um outro subtotal que é o resultado abrangente total. O resultado abrangente total vai ser então o somatório do lucro líquido do exercício mais os outros resultados abrangentes e mais ou menos os ajustes de reclassificação. Para assimilar melhor, vamos então fazer aqui juntos o exercício 5 em relação a essa parte da DMPL. Muito bem, então nós já tínhamos colocado lá o lucro líquido do exercício, eu só coloquei aqui de novo para a gente ver que é continuação. Vamos para os outros resultados abrangentes, iniciando então pelo resultado do ajuste a valor justo dos instrumentos financeiros. Então está aqui o lançamento 25, um crédito na conta de ajustes de avaliação patrimonial, R$505. Portanto, na coluna outros resultados abrangentes, um valor positivo de R$505. Como a contrapartida foi fora do PL, ela foi a débito de instrumentos financeiros, ocorreu então um aumento do patrimônio líquido de 505, coloco o 505 positivo aqui na coluna do patrimônio líquido. Nesse mesmo lançamento 25, nós destacamos tributos incidentes sobre esse ajuste de avaliação patrimonial, nos termos do item 67A do CPC 32. Então está aqui, ó,
debitamos R$ 121 em tributos sobre ajustes de avaliação patrimonial. Portanto, vamos na coluna de outros resultados abrangentes lançar o valor negativo de R$ 121. A contrapartida desse débito em tributos sobre ajuste de avaliação patrimonial foi a crédito de tributos diferidos passivos, lá no passivo não circulante. Portanto, fora do PL, logo impactou negativamente em 121 no patrimônio líquido, coloco menos 121 lá na coluna patrimônio líquido. Posso então somar agora os outros resultados abrangentes. 505 menos 121 me dá R$ 384 de outros resultados abrangentes, tanto na coluna de outros resultados abrangentes, quanto na coluna do patrimônio líquido. O item seguinte são os ajustes de reclassificação. Iniciando então com o ajuste de ativo financeiro reclassificado para o resultado, que é justamente o ajuste de reclassificação do nosso instrumento financeiro. Como nós vendemos metade do instrumento financeiro, nós vamos dar baixa de metade do ajuste de avaliação patrimonial aqui no lançamento 26. Então, um débito de R$ 253 em ajuste de avaliação patrimonial significa, então, na coluna de outros resultados abrangentes, um valor negativo de R$ 253. Como a contrapartida desse débito em ajustes de avaliação patrimonial é contra uma conta transitória de ganhos ou perdas de capital na alienação do instrumento financeiro, então uma conta de receita ou de despesa financeira, dependendo do saldo ser a crédito ou a débito, respectivamente, fora do PL, consequentemente. Então, nós vamos ter, nesse caso, uma redução do PL de 253, coloco menos 253 na coluna do patrimônio líquido. Quando há, então, um ajuste de reclassificação, também há um ajuste dos tributos sobre o ajuste de avaliação patrimonial. Nesse lançamento 26 está aqui ele, ó. Houve um crédito, então, de R$ 61 na conta de tributos sobre ajuste de avaliação patrimonial. O crédito, então, significa um valor positivo na coluna de outros resultados abrangentes de R$ 61. Como a contrapartida foi contra tributos diferidos passivos, lá no passivo não circulante, houve um impacto positivo de R$ 61 na conta do patrimônio líquido. Dessa forma, então, consequentemente, nós vamos fazer um registro positivo de R$ 61 na coluna do patrimônio líquido. Podemos, então, somar os ajustes de reclassificação. Menos 253 mais 61, menos R$ 192 de ajuste de reclassificação, tanto em outros resultados abrangentes, quanto na coluna do patrimônio líquido. Finalmente, em relação a essa parte da DMPL, vamos apresentar o resultado abrangente total, que diz respeito, conforme a gente viu, ao total do lucro líquido do exercício 8.017, mais os outros resultados abrangentes de 384 e menos, nesse caso, 192 de ajustes de reclassificação, resultando então no resultado abrangente total de R$ 8.209. Na sequência da DMPL vem as reversões de reservas. Nos nossos exercícios nós temos a reversão da reserva de contingências, da de lucros a realizar e da reserva de reavaliação, já líquida, dos tributos. Vamos fazer então o exercício 5 juntos. Iniciando então pela reserva de contingências, né? A reserva de contingências, então, está aqui, 1.345, lançamento 40, debitando a reserva de contingências. Logo na coluna de reserva de lucro, um valor negativo de 1.345. A contrapartida foi a crédito de lucros acumulados, 1.345, então, na coluna de lucros acumulados, um valor positivo de 1.345. Observem como debitou uma conta de lucros do PL e creditou outra conta do PL, a modificação do PL, a mutação é zero, não houve qualquer mudança no PL, apenas uma migração interna entre itens do patrimônio líquido. E isso ocorre com todas as reversões de reservas.
Vamos fazer aqui da reserva de lucros a realizar. Vamos na conta de lucros a realizar e verificamos que o lançamento número 39 de R$ 235 a débito é o da realização da reserva de lucros a realizar. Então, o débito na conta de reserva de lucros a realizar significa, na coluna de reserva de lucros, um valor negativo de R$ 235. A contrapartida foi lançada a crédito de lucros acumulados, R$ 235. Portanto, na coluna de lucros acumulados, um valor positivo de R$ 235. Novamente, como a contrapartida foi dentro do PL, o impacto no PL é zero. Realização da reserva de reavaliação. Está aqui, lançamento número 29. Debitamos R$ 200 na reserva de reavaliação. Portanto, na coluna de outros resultados abrangentes, um valor negativo de 200. A contrapartida foi a crédito de lucros acumulados, R$ 200. Portanto, na coluna de lucros acumulados, um valor positivo de R$ 200. Novamente, impacto zero no PL. Quando se realiza a reserva de reavaliação, se realiza também proporcionalmente os tributos incidentes sobre ela. Está aqui o lançamento ainda 29. Então, creditamos R$ 48 em tributos sobre reserva de reavaliação, portanto, em outros resultados abrangentes, um valor positivo de 48, e o débito da conta de lucros acumulados de R$ 48, portanto, na coluna de lucros acumulados, um valor negativo de R$ 48. Podemos somar, então, as reversões de reservas. As reservas de lucro, 235 mais 1.345 de contingências, menos R$ 1.580. Em lucros acumulados, 235 mais 1.345 mais 200 menos 48, R$ 1.732 de movimentação nas reversões de reserva. Em relação aos outros resultados abrangentes, menos 200 mais 48, menos R$ 152 de movimentação em relação a reversões de reservas. E no patrimônio líquido, zero. Então, todas as reversões de reservas não modificam o patrimônio líquido. Na sequência, nós vamos apresentar as constituições de reservas. Nos nossos exercícios, nós tivemos a constituição da reserva legal, da reserva de lucros a realizar, da reserva para contingências, da reserva estatutária e da reserva de retenção de lucros, né? Então, vamos ver cada uma dessas retenções de reservas e chegaremos no saldo no final do período e logo após deveremos apresentar ainda o dividendo por ação, tanto ordinário quanto o preferencial. Vamos fazer então juntos o exercício 5. Iniciando então pela constituição da reserva legal. Está lá o lançamento número 35, um crédito de 401 na reserva legal, portanto um valor positivo na coluna de reservas de lucro de 401. Na sequência, observe que o débito foi em contrapartida então da conta de lucros acumulados. Aqui está, ó, R$ 401. Portanto, na coluna de lucros acumulados, um valor negativo de 401. Como o débito e o crédito foram em contas do PL, o reflexo no PL é zero. Na sequência, a reserva de lucros a realizar. A constituição da reserva de lucros a realizar está aqui no lançamento 38, ó, 1.743 a crédito da reserva. Então, na coluna de reserva de lucro, um valor positivo de R$ 1.743. Contrapartida, débito de lucros acumulados, 1.743. Portanto, na coluna de lucros acumulados, um valor negativo de R$ 1.743. Na sequência, temos a constituição da reserva de contingências. Está aqui, ó, um crédito de R$ 1.375 no lançamento número 37. Portanto, na coluna de reserva de lucro, um valor positivo de R$ 1.335. Uma contrapartida foi a débito de lucros acumulados, aqui está, um valor negativo na coluna de lucros acumulados de R$ 1.335 deve ser registrado. Na sequência, nós temos a constituição da reserva estatutária. Vou lá no razonete de reserva estatutária e encontro o lançamento número 36, 762 a crédito da reserva estatutária.
Portanto, na coluna de reservas de lucro, R$ 762 positivo. Como a contrapartida foi a débito de lucros acumulados, na coluna de lucros acumulados coloca um valor negativo de R$ 762. E por último, a constituição da reserva de retenção de lucros. Está lá no lançamento 43, o crédito de R$ 5.163 na conta de reserva de retenção de lucros. Portanto, venho na coluna de reserva de lucro e coloco um valor de R$ 563 positivos. Como a contrapartida foi a débito de lucros acumulados, na coluna de lucros acumulados coloco um valor negativo de R$ 5.163. Portanto, observamos que todas as constituições de reservas de lucro, da mesma forma que das reversões, não modificam o patrimônio líquido. Podemos então somar as constituições de reservas. Vou aqui na coluna de reservas de lucro e somo 401 de reserva legal, 1.743 de reserva de lucros a realizar, 1.335 de reserva de contingências, 762 de reservas estatutárias e 5.163 de reserva de retenção de lucros, e dá um total de constituições de reservas de lucro de 9.404. Mesmo somatório, só que com sinal negativo, na coluna de lucros acumulados. Chegamos então ao saldo no final do período. Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos somar todos os itens da coluna capital social e vamos encontrar R$ 9.720. Vamos somar todos os itens da coluna de reservas de lucros e vamos encontrar R$ 10.739. Vamos somar todos os itens da coluna lucros acumulados e encontrar zero. Observe, lucros acumulados, a coluna de lucros acumulados é justamente a conta de lucros ou prejuízos acumulados que termina com saldo zero. Vamos somar todos os itens da coluna outros resultados abrangentes e vamos encontrar 3.840. E finalmente, vamos somar todos os itens da coluna PL e encontrar R$ 24.299. Em relação a essa coluna do patrimônio líquido, há que ter um cuidado, porque observe, nós temos saldo no início do período, daí mais ou menos o ajuste de exercício anterior, nós chegamos no saldo ajustado. Então eu tenho que partir desse saldo ajustado. Pego esse saldo ajustado, mais ou menos as transações de capital com sócios e mais o resultado abrangente total, para chegar então a esse total da coluna do patrimônio líquido. Isso porque nós temos que lembrar que o lucro líquido do exercício mais os outros resultados abrangentes e mais os ajustes de reclassificação ou menos, dá o resultado abrangente total. Então tem que ter esse cuidado em relação ao somatório da coluna do patrimônio líquido. Observe então, vai fechar tanto a coluna do patrimônio líquido em 24.299 quanto o somatório da linha. Tem que fechar as duas. Muito bem, feito isso, nós devemos então, ao final da DMPL, apresentar o dividendo por ação ordinária e o dividendo por ação preferencial. Ora, quando nós calculamos o dividendo por ação preferencial e por ação ordinária, nós já ficamos com esse valor lá nos nossos apontamentos, nos nossos cálculos. Agora é só transportar eles para cá. Vou colocar o dividendo que foi pago por ação ordinária, 6 centavos, e o dividendo que foi pago por ação preferencial, 8 centavos, aqui no final da DMPL. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.